Muito bem. Continuando, neste ponto, é preciso abrir um breve parêntese a fim de exortar o leitor à autoanálise para descobrir se está sendo levado a falar demasiado ou pouco demais. Ambos os excessos são nocivos. Vejamos suas causas. Pobreza da vida interior. Segundo, falta de autodomínio. Terceiro, excesso de energia. Olha, além de nós precisarmos saber fazer uso da palavra, nós precisamos entender se nós estamos fazendo mau uso ou bom uso. Nesse ponto é preciso abrir um parênteses a fim de exortar o leitor à autoanálise para descobrir se está sendo levado a falar demasiado ou muito pouco. O que influi nisso? A pobreza da vida interior, a falta de autodomínio, o excesso de energia. A pessoa cuja vida interior é pobre sofrerá de vácuo interior, de inatividade e imaturidade de pensamento. Viverá quase completamente na superfície e procurará, por meio de palavras que geralmente são inúteis, ociosas e vãs, preencher o vazio da sua mente. Pessoas deste tipo repelem o silêncio, que para eles assemelha-se ao sono ou à morte. Repelem naturalmente a solidão e a reflexão, que para eles significa o nada. Há outras que, ao contrário, falam demais, por serem impulsivas, emotivas e carentes de autodomínio. Todo sentimento, toda emoção, todo pensamento que lhes atravessa o ânimo precisa ser imediatamente revelado para outros, pois falta-lhes autodomínio, reflexão e sabedoria. São naturalmente eminentemente extrovertidas e a vida de seu pensamento não é profunda. Há também o caso daqueles que desafogam com palavras o excesso de energia, seja física, emotiva ou mental. São pessoas preguiçosas e tamásicas fisicamente, que encontram no falar e discorrer com animação e longamente uma válvula de segurança para a pressão interna das energias psíquicas que, de outro modo, formariam uma obstrução ou congestão de consequências desagradáveis e prejudiciais. Infelizmente, há um grande número de pessoas assim. Né? Que perdem o controle. Duro quando essas pessoas se encontram falando em público. Isso é muito triste, porque nós presenciamos com muita facilidade esse tipo de acontecimento. As pessoas, como não se autoconhecem, não se autodominam. E neste fato de não se autodominar, os ouvintes pagam o custo da irreflexão, da falta de respeito, porque eu acho que isso é até uma falta de respeito. A pessoa extrapola o limite da paciência do outro, mas ele está simplesmente preocupado consigo próprio. Ele tem que falar, não é? Recapitulando, diríamos que o falar muito, deve-se a uma das causas acima exarada. E na autoanálise devemos procurar descobrir qual o nosso caso.
Falar pouco, ao contrário, pode ser devido às seguintes causas: pouco desenvolvimento mental, bipolaridade emotiva, excessiva introversão, incapacidade de exprimir os próprios pensamentos. Isso é comum. A pessoa não tem facilidade. Não são todas as pessoas que têm domínio público, domínio do meio. Existem pessoas que são tímidas, né? Quando uma pessoa carece de desenvolvimento mental e não sabe formular clara e ordenadamente seus pensamentos, pode encontrar dificuldade em falar e expressar-se. Se além disso está emotivamente polarizada, vive num mundo vago e nebuloso, imersa numa névoa de sensações e impressões emotivas, não sentirá grande necessidade de falar, visto que, em certo sentido, não tem necessidade disso, pois comunica-se com outros por meio do plexo solar. Olha que interessante. Nós podemos nos comunicar, isso não é comum, ou melhor, isso não é novidade, entende? Mas é comum. Nós podemos nos comunicar através das palavras e podemos nos comunicar também através dos nossos plexos, entende? Nós sabemos que nós temos os 7 centros de forças, que são os nossos plexos, não é? O plexo coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, hipogástrico e genésico. Estes elementos abrem as suas portas e emitem energias que acabam por sua vez interagindo com outras pessoas, né? Há também, segundo ela, o caso da introversão excessiva, que conduz a uma espécie de isolamento egoísta do mundo externo e um interesse pelo mundo psíquico subjetivo, muito superior ao que se volta para o mundo externo. Os introvertidos não sentem necessidade de falar ou de se comunicar com os outros no plano físico. Para eles, é muito mais importante o real, o mundo interior. Entende? Nós vamos analisando, vamos lendo e vamos observando que existe uma série de aspectos psíquicos da criatura humana, como, por exemplo, o extrovertido ou introvertido. O extrovertido, ele abre as portas para o exterior. O introvertido abre as portas para o seu íntimo. Vale o que o seu íntimo está dizendo, né? O extrovertido, ele expande-se, né? Além disso, existe uma real incapacidade de expressão por meio de palavras e uma espécie de barreira ou obstáculo entre eles e o mundo externo, a qual os impede de formular os próprios pensamentos e as próprias sensações de forma verbal. Às vezes, a introversão pode ser causada pela timidez ou por um desenvolvimento maior do lado intuitivo em relação ao mental. A pessoa intuitiva, ela não tem necessidade de ficar se expressando, ela mergulha dentro de si e encontra-se e identifica-se com as suas emoções, não é? Aqui vão apenas breves traços que têm apenas a finalidade de dar começo à autoanálise e que depois devem ser completados e aprofundados pelas pessoas por sua própria conta. Entende?
O que acima de tudo é importante é descobrir qual o uso que fazemos da palavra e qual o nosso ponto fraco, ou aquele que constitui o fulcro do nosso problema. Eu sou uma pessoa extrovertida ou eu sou uma pessoa introvertida? Eu sou uma pessoa que fala muito ou sou uma pessoa que fala pouco? Isso compete a nós mesmos analisar. O duro, o duro é que muitas das vezes precisa vir de fora para chegar de fora até nós para que a gente desperte. Oh, cara, mas você falou muito, não precisa falar tanto. Fala só o necessário, você ultrapassou o limite. Isso, muitas vezes a pessoa conduz essa fala para um lado pessoal e desenvolve o melindre. A pessoa fica melindrosa. A pessoa não entendeu, achou que eu falei muito. Mas não é verdade. Ele falou exageradamente. Só que nós precisamos saber como conduzir essa fala para não ferir. Entende? Se nós chegarmos para a pessoa e falar, olha, a sua fala foi tão maravilhosa, você falou foi de tão profundo conteúdo, mas se você tivesse falado menos, gravaria mais a memória. Mas às vezes nós não temos essa paciência.